Neurodivergentes. Este é um documentário independente, sem fins lucrativos, voltado para a desmistificação do transtorno do espectro autista, o TEA. Pacientes com TEA também são chamados de neurodivergentes ou neuroatípicos. Este documentário conta com depoimento de pais e profissionais, falando de suas experiências subjetivas com seus filhos e pacientes com TEA e sua forma singular de ver o mundo. Nós sabemos que muitos pais e familiares entram em um processo de negação diante de um possível diagnóstico. Assim, ver como outros pais descobriram que seus filhos pertenciam ao espectro, como o tratamento precoce trouxe melhorias, pode influenciar outros pais na busca pelo diagnóstico, tratamento e melhoria na qualidade de vida das crianças e de suas famílias. Conceito. O termo neurodivergente foi criado pela socióloga australiana Judith Singer em 1998 para designar diferentes formas de existir a partir da formação cerebral, como sinônimo de neurodiversidade neurológica. Judith sofreu muita influência da psiquiatra britânica, mãe de um filho autista severo, doutora Lorna Wing, que em suas pesquisas mostrava que o autismo era mais prevalente, ou seja, comum, do que se pensava, e que afetava as pessoas de maneira e em graus diferentes, estabelecendo a ideia do espectro. As ideias de Lorna influenciaram pesquisadores do mundo inteiro. Até então, a ideia do autismo como espectro ainda não havia se consolidado. E o que é o TEA? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é uma condição que tem como características a dificuldade de comunicação por falta de domínio da linguagem e do uso da imaginação, a dificuldade de socialização e o comportamento limitado e repetitivo. De acordo com o DSM-5-TR, que é um dos manuais utilizados, é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldade da interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Ainda nos critérios diagnósticos do DSM-5 para autismo, estão presentes os níveis de gravidade ou necessidade de suporte para as atividades da vida diária, conforme o grau de dependência e ou necessidade de suporte, podendo ser considerado autismo leve nível 1, moderado nível 2 ou severo nível 3. O termo neurodivergente não é utilizado somente para o TEA. Pessoas diagnosticadas com dislexia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dispraxia e síndrome de Tourette, por exemplo, são também pessoas consideradas neurodivergentes. Agora, vamos conhecer algumas mães e saber como elas descobriram que seus filhos pertenciam ao espectro autista e contar suas experiências em face do diagnóstico. Eu me chamo Jucinara da Silva Padron, sou mãe de um menino de 5 anos que tem TEA, transtorno do espectro do autismo, e TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Meu filho, quando tinha 1 ano e 8 meses, eu notei que ele não falava como outras crianças da idade dele falavam. Porém, eu achei que seria normal o desenvolvimento dele. Porém, quando ele inteirou 2 anos e 6 meses, eu notei que a fala dele estava regredindo. Então eu decidi procurar a ajuda de um profissional. Eu procurei a fonoaudióloga Carita Cunha, que ela tem sido um anjo na minha vida até então. E a partir daí a gente começou uma investigação para saber se a fala dele era uma apraxia, o atraso da fala, ou se era o TEA. Ela me encaminhou para uma avaliação com a psicóloga e a psicóloga me encaminhou para o neuropediatra. O neuropediatra, na sua avaliação, colocou que ele poderia ter o atraso da fala, do desenvolvimento dele mesmo, ou poderia ter TEA, ou poderia ter TDAH. Só que ele não quis fechar diagnóstico a princípio por ele ser muito novo e ainda poder desenvolver. Ele recomendou que eu observasse meu filho e que ele tivesse um acompanhamento da psicóloga, da fonoaudióloga, e eu procurasse uma terapia ocupacional e colocasse ele o mais rápido possível na escola. E durante o período de 1 ano observar ele e retornar caso ele não tivesse um desenvolvimento.
Nesse período de 1 ano que a gente passou pelo processo todo, ele teve acompanhamento dos profissionais, mas eu notei que ele começou a desenvolver a seletividade alimentar, começou a recusar lugares com muita gente, com muito barulho. Ele não entrava em hospitais, não entrava em igreja, não entrava em UBSs, ele não conseguia interagir com outras pessoas. E foi um processo bem difícil esse começo, mas eu já sabia que ele tinha TEA pelo que ele vinha desenvolvendo. Então eu coloquei ele na escola. Foi difícil a escola, porque ele, no começo ele não ficava, ele não queria ficar, ele não entrava. Eu tive que acompanhar ele por 2 meses, até que eu disse não, a partir de hoje você fica sozinho, porque vai ser para o seu bem. A partir desse momento, o meu filho começou a desenvolver maravilhosamente bem. Passamos por 1 ano e meio, mais ou menos, nesse processo de investigação, até que alguém me indicou a doutora Silvia Neri. E eu precisava de um diagnóstico certo para poder continuar o tratamento dele, né? Dar continuidade. E no dia 8 de agosto de 2023, eu vim com a doutora Silvia Neri, junto com o parecer da fono, da psicóloga, da escola e minhas observações, a gente conseguiu fechar o diagnóstico do meu filho como autista e TDAH. Não foi difícil para mim aceitar, porque eu já vinha me preparando, eu já tinha pesquisado formas de ajudar meu filho, então foi fácil para mim. Lógico que a gente fica triste, porque querendo ou não muda a nossa vida, muda a nossa rotina. Temos que se adaptar ao mundo da criança. Então foi isso que eu fiz, eu me adaptei, eu busquei recursos para ajudar meu filho, ele ainda continua com acompanhamento. A fono, ela teve um papel fundamental na vida do meu filho, porque ela conseguiu fazer ele desenvolver a fala. E a maior gratidão que eu tenho a Deus é ouvir ele dizer: eu te amo, mamãe, eu te amo, mamãe, eu quero isso. Saber dizer o que é dor, saber explicar o que aconteceu na escola, pedir o que ele quer. Então, para mim é um sentimento de gratidão a Deus e aos profissionais que fizeram parte desse processo. A psicóloga ajudou a controlar as crises. O meu filho, ele tinha um grande problema em ouvir não. Se dissesse um não para ele, era o fim do mundo. Ele se jogava no chão, ele gritava. E a psicóloga criou uma rotina para ele, para nós dois, na verdade. E essa rotina ajudou a controlar essas crises. Lógico que tem, vez ou outra tem. Mas a gente conseguiu controlar. Conseguimos sair, hoje andamos em todos os lugares, festas, aniversários, vamos para posto e ele vai feliz da vida, entendeu? Para ele é uma felicidade conseguir sair de casa. A gente vai para praça, ele brinca com outras crianças. Ele desenvolveu bem, de 1 ano e 8 meses até aqui. Quem olha meu filho vê como foi maravilhoso o desenvolvimento dele pelo acompanhamento multidisciplinar. A escola também, ela teve um papel fundamental, porque na escola ele aprendeu a compartilhar, a dar brinquedo, a dividir comida, antes coisas que ele não fazia, porque ele era muito centrado no mundinho dele. Então eu tirei ele do mundo dele e apresentei ele um mundo diferente. A escola também, ela foi fundamental para mudar a seletividade dele alimentar. Ele come qualquer comida, mas ele não comia frutas. Hoje eu já consigo fazer ele comer maçã, tangerina, melancia. Hoje eu consegui fazer ele comer banana, coisa que quando ele sentia o cheiro, ele queria vomitar. Então, para mim, é uma vitória. Meu filho toma risperidona para controlar a atenção dele na escola. O remédio ele é fundamental também nesse processo, porque se a criança for muito agitada, ele ajuda a controlar a criança e ela consegue ter maior concentração para fazer o que ela tem que fazer. O tratamento em conjunto ajudou muito meu filho, de todas as formas, tanto no comportamento como na interação social, como na fala. A Carita, ela é uma pessoa que eu não sei nem expressar a gratidão que eu tenho por ela, porque meu filho foi do mamá, dadá, para várias palavras. Na escola, ele só é elogios. Ele é muito inteligente, ele consegue acompanhar as crianças. Lógico que a gente ainda tem algumas dificuldades, mas são coisas que a gente está procurando melhorar, procurando ajustar, procurando fazer ele mudar e desenvolver mais ainda. O que eu deixo de recado para mamães que estão entrando no mundo atípico agora, no mundo
do TEA, no mundo do TDAH. Não neguem, porque a partir do momento que você nega o diagnóstico do seu filho, você está negando para ele a oportunidade de se desenvolver, de crescer como uma criança que vai estar entre outras crianças e vai passar despercebido. Então aceitem, procurem, pesquisem, procurem ajuda da equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, psicólogo. Eles vão saber orientar vocês a melhor forma de tratar o bebê de vocês. Não desistam, lutem pelo filho de vocês, lutem pelo direito de vocês. Vocês vão ver como eles vão desenvolver maravilhosamente bem e que não nos falte a força e a fé. É difícil? É uma jornada difícil, mas com força, fé e coragem a gente consegue vencer qualquer obstáculo. Eu me chamo Fabiana, tenho 35 anos e sou mãe de um menino de 5 anos. Quando meu filho tinha 3 anos e 6 meses, algumas pessoas já tinham percebido, né, que ele aparentava algumas estereotipias, não falava, não se socializava. E elas me falavam, né, que tinha alguma coisa estranha, de errado com ele, porque não era normal uma criança já de 3 anos e meio não falar, não se socializar, não querer estar perto de outras crianças. Então, depois daí dessas orientações que as pessoas me davam, eu resolvi procurar o médico, né? E de lá me encaminharam para o especialista, do neuropediatra. E depois que eu procurei o neuropediatra, passou uns 7 meses e ele me deu o diagnóstico que realmente o meu filho era uma criança autista. E nesse momento, depois do diagnóstico, eu me senti perdida, porque a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje tem muito preconceito e eu tinha medo de não conseguir dar o tratamento adequado para ele, eu tinha medo de não conseguir que ele seja uma criança igual às outras. Depois que eu recebi o diagnóstico, eu procurei os profissionais que ele foi indicado, né, pelo neuro, como a psicóloga, a fono e a psiquiatra. E iniciei o tratamento dele o mais rápido que eu pude. E ele toma medicação, que é a risperidona, que o doutor passou. E depois dessa medicação, ele melhorou bastante o comportamento, sobre a agressividade, o sono dele, graças a Deus, ele consegue dormir bem hoje. E depois que ele iniciou o tratamento, ele melhorou bastante, ele é uma criança hoje bem desenvolvida, tanto que hoje ele consegue brincar, se socializar, é uma criança muito inteligente. E graças a Deus as terapias, né, que eu faço, eu nunca faltei uma terapia. As pessoas até falam, nossa, é chuva, sol, eu tô lá com ele. E o conselho que eu dou para as mãezinhas, para os paizinhos, né, para a família que desconfia que a criança tem TEA, é procurar ajuda o mais rápido possível, porque quanto mais cedo, melhor o desenvolvimento da criança. Não ficar com medo, ir em frente mesmo das terapias, seguir em frente das terapias com a medicação e não desistir. Eu disse que eu nunca iria soltar a mão do meu filho, né, quando eu descobri, e até hoje eu não solto, é ele em primeiro lugar na minha vida. E ele é um anjo que Deus mandou para mim. Sou Rosa Meire, sou mãe e avó de um menino de 6 anos, que no início eu não sabia o que ele tinha uns comportamentos estranhos. E eu chamei minha filha e minha neta para a gente descobrir, na verdade, o que ele tinha, porque o menino não dormia, ele jogava as coisas, ele gritava, colocava a mão no ouvido, não podia ouvir barulho. E eu procurei ajuda. A doutora Silvia me ajudou muito. Primeiro ela passou uma medicação, o risperidona, mas o menino continuava sem dormir. Ninguém dormia. Aí ela pensou, ela disse que ia resolver para mim, e quando ela voltou na outra consulta, ela já trouxe a solução. Ela adicionou o Depaquene e todo mundo dormiu feliz. Hoje ele tem 6 anos, o comportamento dele mudou muito, é um outro menino. Mas até a gente descobrir, a gente sofreu muito, tanto eu como a minha família, porque a gente não sabia o que ele tinha. Eu agradeço muito a doutora Silvia,
Hoje ele tem o laudo, ele estuda, tem os professores que fazem acompanhamento com ele. E eu estou muito feliz pela ajuda que a doutora Silvia me deu. Ele fez vários exames, foi no neuro. Hoje ele faz acompanhamento com o psicólogo, com a fono. E eu estou trazendo ele com a doutora Silvia, assim, de vez em quando, para falar para ela como é que está o comportamento dele. Mas hoje ele é um ótimo menino. Ele não tem mais aquele comportamento agressivo. O menino gritava. Hoje é um outro menino novo, graças a Deus. A doutora Silvia, né? Um excelente profissional, olha. Gostei muito do trabalho dela. Olá, sou Suzana Maciel, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, sou terapeuta ABA e também mãe de uma criança com transtorno espectro autista. Como neuropsicóloga, eu realizo a avaliação neuropsicológica, que a partir dessa avaliação eu consigo identificar os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o autismo, TDAH, dislexia, descalculia, dentre outros. E com essa avaliação, além de identificar as alterações cognitivas, comportamentais e emocionais, eu consigo identificar o potencial que aquela criança tem e o desempenho dela nas atividades de vida diária. E com isso, as intervenções no tratamento ela vai ser muito mais eficaz e muito mais precisa. Já como psicóloga, eu trabalho com a terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicado. É uma ciência cientificamente comprovada e mais eficaz no tratamento do autismo. A gente sabe que o autismo ele gera várias inabilidades, tanto comportamentais, sociais e na comunicação. E através do ABA eu consigo fazer uma avaliação do desenvolvimento, observar onde aquela criança apresenta atraso. A partir daí eu faço um plano de ensino individualizado para essa criança. Através desse plano eu consigo estimular, trabalhar as dificuldades dessa criança. Após 6 meses, a gente reavalia essa criança para ver se essa criança conseguiu evoluir ou não. Diante da minha prática clínica, os maiores desafios que eu observo é a falta de engajamento da família no tratamento. A gente sabe que uma criança com transtorno espectro autista, ela precisa de um tratamento de constância. Ela precisa ser estimulada todos os dias. E no consultório, essa criança ela passa aproximadamente 1 hora conosco. E cabe os pais, a família, levarem tudo isso que eles aprenderam naquele momento para casa, para dar constância, para dar continuidade nesse tratamento. E a criança, ela começa, sendo estimulada corretamente, ela começa a evoluir. A gente sabe que a criança com transtorno espectro autista, ela nunca vai deixar de ser autista, mas ela pode evoluir, né? Ela pode passar do nível 3 de suporte para o nível 2, de nível 2 de suporte para o nível 1. Uma orientação assim como que eu deixo para os pais, para aquela família que ainda não conseguiu o diagnóstico, como mãe, como profissional, persevere, né? Você sabe o que o seu filho vem passando, você sabe das dificuldades. Muitas das vezes, a gente às vezes quer negar, né? Aquele andar de ponta de pé, aquele flap na mão, aquele abrir e fechar a gaveta, ligar e desligar a luz. Então a gente consegue perceber que nossos filhos têm algumas dificuldades. Então assim, persevere. Algumas portas vão se fechar, mas a gente precisa como pai correr atrás, né? Para ajudar nosso filho, correr atrás do direito dele. A gente sabe que o SUS, Sistema Único de Saúde, muitas das vezes está superlotado. Às vezes não tem profissional para receber essa demanda do autismo. E como pai, a gente precisa se capacitar, a gente precisa pesquisar, né, ir atrás de conhecimento. Existe o curso ABA para pais, assim como para profissionais, existe também para pais. E cabe nós querer aprender para poder ajudar nossos filhos. A gente sabe, como pai, que nossos filhos são as coisas mais importantes da nossa vida. E cabe nós correr atrás do tratamento adequado e dos direitos para nossos filhos. Olá,
Eu me chamo Marilene, sou assistente social há muitos anos. Na área da saúde eu já estou 8 anos, né? Ultimamente estou atuando no CAPS, Manacapuru, trabalhando com as crianças portadoras do espectro autista, TEA, né? Eu tenho 1 ano e 1 mês no CAPS e para mim tem sido um grande desafio trabalhar com as mães, com as crianças, né? Poder entender cada um deles, né? Que eu vim para o CAPS meio que voando, porém aprendi muita coisa. Hoje tenho vários treinamentos, especializações dentro da área com criança, né? Aqui também estou trabalhando para lutar em favor do direito das crianças portadoras do TEA. Hoje nós temos uma nova lei e ela adapta a renda per capita dependendo do orçamento, né, da família. Dentro de uma família pode ter 2 crianças recebendo o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada. O papel principal da assistente social hoje no CAPS, né, é lutar por direitos e também injustiças, né? Estou aqui para ajudar todas as mãezinhas, né, que precisem ser orientadas sobre benefícios, sobre qualquer situação, né, do seu filho, mas também oriento a todas as mães que veem seus filhos com comportamentos diferentes. Como se diz, uma criança, às vezes nós observamos, achamos enganação, coisas estranhas, comportamentos estranhos, né? Nós, pais e mães, conhecemos filhos. Então, as mães que observam, mas não têm exatamente a certeza que seu filho tem um problema, tem que procurar um médico. Olá, me chamo Ives Eduardo, sou educador físico, trabalho com crianças com TEA há 3 anos e a importância do meu trabalho no tratamento do TEA é que o exercício físico ele contribui para vencer as fragilidades que apresentam o equilíbrio na coordenação, flexibilidade e planejamento, acesso à atividade física, né, na rotina da criança. Então, assim, um dos nossos maiores desafios trabalhando com criança com TEA é que eles são o mandante da situação toda. Eles não aceitam o comando, é ele que comanda, é ele que tem todo o comando. Então a gente tem que ter essa delicadeza de entrar no mundo deles para passar toda essa confiança, ensinar as cores brincando na atividade física, ensinar números, ensinando eles a contar na atividade física. E um dos nossos maiores desafios é esse. A gente tem que ganhar a confiança dele para poder ensinar. Se a gente não ganhar confiança, eles também não deixam que a gente entre no mundo deles. E um dos maiores conselhos que eu dou para você que é pai, que é mãe, que tem o seu filho com TEA, procure um especialista na área, que ele possa lhe indicar o melhor tratamento para que seu filho tenha um desenvolvimento muito melhor. Olá, eu sou a professora Joséia. Eu sou professora de educação especial de uma escola estadual pública do município de Manacapuru e atualmente trabalho na sala de recursos com alunos com transtorno do espectro do autismo e também de outras deficiências, como deficiência intelectual e deficiência física. E a gente trabalha com esse público que é muito específico e demanda todo um trabalho de um conjunto de vários especialistas. E a realidade local da comunidade escolar é uma comunidade carente, então a gente precisa levar a informação para esses pais, não só para os pais, como para os professores também. Envolve uma série de atores ali sociais também, porque a gestão escolar também ela tem que estar dentro disso e saber como lidar também com essa realidade. Hoje a gente sabe que alunos com necessidades especiais, especificamente autismo, tem uma demanda muito grande. Pelo menos a cada 36 alunos, um pode ser autista. Então, esse é um dado muito relevante para a realidade que a gente está vivendo hoje.
E aí, na escola, a gente tem muitos empecilhos, assim, muitas dificuldades, porque os pais eles não têm essa informação e nós, como professores da sala de recursos, a gente sempre tem que estar tocando nessa tecla, sempre informando, trazendo sempre esse conhecimento para eles e para os outros professores também, para que esse aluno possa desenvolver e possa ter, né, uma vida melhor e poder, mais tarde, ter a sua inclusão social também, que esse que é o objetivo da educação especial. E assim, o que eu posso recomendar para você que for mãe ou que for pai, ou tiver algum familiar, alguma criança que você suspeita que ele esteja, né, dentro dessas características do espectro do autismo, principalmente no campo social, na comunicação. Você sempre vai ver aqueles professores, né, que vão fazer uma reclamação de que meu filho, o seu filho é indisciplinado. E daí dali você pode partir de uma ideia, mas por que que ele é assim? Que muitas vezes o autismo está associado ao TDAH, que é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Olá, sou Amanda Maciel, sou formada em Pedagogia e atuo como assistente terapêutica e mediadora escolar com crianças com TEA. A importância de ser um mediador escolar vai muito além de só estar na sala de aula, e sim auxiliar essas crianças no seu desenvolvimento mental, emocional como um todo. Nós profissionais dessa área, nós sempre vamos em busca e atrás de um conhecimento maior para cuidar dessas crianças, fazendo assim com que melhorem na sua comunicação, não só na sala de aula, mas fora também. Na sala de aula, o professor regente, ele tem sempre um cuidado a mais com as crianças, então o mediador vem para ajudar ele na sala de aula com essas crianças especiais, e ali ensinar ela quais as dificuldades que elas enfrentam, como por exemplo na coordenação motora, chega muitas crianças que ainda não sabem pegar o lápis, segurar no lápis, então a gente vai ali auxiliar ela de um jeitinho, uma maneira fazendo com que elas gostem. O trabalho vem para ajudar essas crianças com dificuldades na sala de aula. Não só na sala de aula, mas fora da sala de aula, que elas venham a ter uma independência, não só precisar dos pais, ou dos mediadores, ou dos psicólogos. E os desafios que a gente encontra na nossa profissão o primeiro é sempre dos pais, que muitas das vezes os pais não aceitam que o seu filho tenha o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então, é sempre os pais que têm que primeiro, muitas das vezes, conhecer o seu filho. Se ele vê que a criança está com alguma dificuldade, não esperar somente o professor da sala de aula ou o mediador falar para ele, chegar com ele. E ele sim vê, meu filho está com uma dificuldade, um baixo rendimento escolar, certo? Então, procurar sempre um profissional na sua área, não deixar que isso seja tardio, que as dificuldades, as crianças vão crescer, as dificuldades tendem a aumentar. Sabemos que o autismo não tem cura. Se a criança com autismo nível 1 pode se tornar nível 2, pode se tornar nível 3, e assim vai se agravando. Então, o conselho que eu deixo é que os pais sempre procurem, vejam os sinais que os seus filhos dão, procurem um profissional da sua cidade, do seu município. Se você vê que o custo é alto para pagar uma clínica particular, procure um município, sempre tem profissionais e sempre proporcionar o melhor para o seu filho. Não deixe isso para trás. E por mais, eu sei que é difícil a gente aceitar, eu não sou mãe atípica, mas a gente vê que é muito difícil os pais aceitarem que o seu filho tem algum comprometimento mental, porque, como eu falei, o autismo não tem cura, então ele vai ser dependente, mas sabemos que tem medicação, tem terapia, então não deixe isso de lado, procure sempre o melhor para o seu filho e dizer que vai dar tudo certo e nós estamos nessa causa, nessa luta pelas nossas crianças. Olá, meu nome é Carita Oliveira
Sou fonoaudióloga há 11 anos e trabalho com crianças autistas há 7 anos. No início da minha profissão, foi bastante difícil porque eu ainda não conhecia como era trabalhar com crianças autistas. Então, a parte mais difícil é de saber que aquela criança necessitava do meu atendimento e eu ainda não sabia como lidar. Com o passar dos anos, eu fui estudando e aprendendo a trabalhar com elas, me especializando e fui gostando da área do TEA, né, das dificuldades que essas crianças iam apresentando. E a parte mais difícil é quando a mãe ela não aceita o diagnóstico e ela simplesmente sai da sala de terapia não acreditando. Quando ela volta, ela percebe o quanto ela se arrependeu de ter dado continuidade àquele atendimento. E aí a gente vai conversando e vamos informando a importância da área da fonoaudiologia para aquela criança. Crianças com TEA, praticamente quase todas elas apresentam atraso de fala e linguagem. É quando o neurologista ou o neuropediatra, eles encaminham para a fono para a gente poder entrar com a terapia. Qual é a terapia? Terapia de fala e linguagem, terapia de motricidade. Então, através das terapias, essa mãe ela vai criando aquela expectativa e vai conhecendo mais a nossa área. A gente vai acalmando aquela mãezinha e dando essa solução de que aquela criança ela pode falar, ela pode se comunicar de alguma forma com as pessoas da sua família e com a escola também. O meu conselho que eu dou para essas mãezinhas que ainda estão aflitas, que ainda não sabem o que realmente o seu filho tem, se ainda não fala, está com atraso de fala e linguagem, procure uma unidade básica, procure uma fonoaudióloga, um psicólogo, procure um médico que possa acolher essa criança e informá-la como é o atendimento e não desistam, tá bom? Não desistam do atendimento porque é muito importante para ver a qualidade dessa criança. Olá, meu nome é Camila Cristina e eu sou nutricionista. Atuo aproximadamente há 4 anos fazendo acompanhamento nutricional com crianças com TEA. Após o diagnóstico de autismo em crianças, geralmente eles iniciam terapias, psicológicas, com fonoaudiólogo. Porém, quando eles não têm o suporte nutricional adequado, eles não vão ter base metabólica para suportar esses tratamentos, algo que dificulta os resultados. Diversos estudos indicam que intervenções nutricionais são essenciais no tratamento de crianças com TEA, que são capazes de melhorar aí o suporte neurológico, a comunicação, a comportamentos desafiadores como agressividade, irritabilidade, sintomas regressores que acontecem, melhora aí o sono da criança também, controle da compulsão alimentar, auxilia a criança a ter ingesta de novos alimentos, já que a maioria também apresenta dificuldades no processamento sensorial, levando a eles terem uma seletividade alimentar. Na unidade básica de saúde em que atuo, faço orientações em que os pais e familiares dessas crianças podem replicar em casa, tá bom? Para auxiliar no tratamento dessas crianças. É de suma importância que os pais e familiares, eles auxiliem, ajudem essas crianças no tratamento nutricional, em casa também, pois vai auxiliar no desenvolvimento e qualidade de vida dessas crianças. Olá, me chamo Sabrina Nora Bastos, sou terapeuta ocupacional e atuo há 28 anos na atenção a indivíduos neurodivergentes, ou seja, indivíduos cujos padrões de desenvolvimento neurológico diferem dos considerados típicos ou neurotípicos. Antes de falar sobre o atendimento da terapia ocupacional com neurodivergentes, é importante esclarecer o que é a terapia ocupacional. A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que utiliza de forma técnica e sistemática qualquer atividade significativa e produtiva que uma pessoa realiza no seu dia a dia, objetivando maior funcionalidade e autonomia. Portanto, o principal objetivo da terapia ocupacional
é aumentar a capacidade dos indivíduos de participar das ocupações que desejam, que precisam e das que se espera que façam, adaptando ou modificando a ocupação ou o ambiente para melhorar seu envolvimento e desempenho. A terapia ocupacional se preocupa com funcionalidade, com o desempenho de habilidades necessárias para desenvolver de forma independente as atividades de vida diária e prática. Entendendo, portanto, que os neurodivergentes são pessoas cujos cérebros funcionam de maneira diferente da forma estabelecida, a terapia ocupacional objetiva promover, manter e desenvolver habilidades necessárias para que essas pessoas consigam se adaptar de forma funcional ao dia a dia, seja em casa, no trabalho, na escola e em outros ambientes. Entre as condições mais conhecidas de neurodivergência, nós temos o transtorno do espectro autista, TEA. O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento que interfere na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Os indivíduos com TEA podem apresentar uma gama de habilidades e desafios que variam de leves a graves. Por isso, a intervenção precoce é fundamental para potencializar o desenvolvimento e funcionalidade desses indivíduos. Como funciona o atendimento da terapia ocupacional para indivíduos com TEA? Antes de iniciar o tratamento, o terapeuta ocupacional realiza uma avaliação detalhada para entender as necessidades específicas do paciente. O processo de avaliação inclui entrevistas, observações e testes padronizados que ajudam a definir metas específicas e mensuráveis para a intervenção. A partir da avaliação, elabora-se um plano terapêutico singular, com o objetivo de ampliar as possibilidades de desenvolver os recursos necessários para tornar o cotidiano dos indivíduos com TEA mais tranquilo e saudável. Entre as técnicas e métodos utilizados pela terapia ocupacional, temos a integração sensorial, que é uma técnica usada para trabalhar os transtornos do processamento sensorial. Transtorno do processamento sensorial é uma condição na qual o cérebro tem dificuldade de receber, organizar e responder adequadamente às informações sensoriais recebidas no ambiente. No autismo, as características do transtorno do processamento sensorial são hipersensibilidade, que é a sensibilidade aumentada. São respostas intensas aos estímulos sensoriais, podendo gerar comportamentos de evitação, como colocar a mão no ouvido, evitar alimentos, recusa de contato físico. Temos a hipossensibilidade, que é a sensibilidade diminuída, quando as respostas são reduzidas aos estímulos sensoriais, necessitando de um estímulo mais intenso. Isso pode gerar buscas contínuas, como balançar, girar ou pressão profunda. Há ainda a dificuldade para integração sensorial. São problemas em combinar diferentes informações de sentidos para formar uma resposta apropriada. A dificuldade de integração sensorial pode acarretar alterações na coordenação motora e dificultar o desempenho de atividades de coordenação mão-olho, por exemplo. Importante: o laudo de TEA é definitivo por lei estadual 5.596, de 1º de setembro de 2021, principalmente para fins médico-periciais.
De acordo com a nota técnica número 4 de 2014 do MEC, garante a não obrigatoriedade do laudo médico para a matrícula ou construção do projeto pedagógico de cada aluno, incluindo os alunos com TEA. A Lei Berenice Piana garante mediador escolar aos portadores de TEA que precisem de profissionais para auxiliarem seu desenvolvimento escolar. O relatório escolar é uma ferramenta importante para avaliar o aluno em suas atividades escolares, incluindo inteligência, psicomotricidade e socialização, importante para ajudar a fechar o diagnóstico nos casos de TEA grau 1 de suporte, principalmente naqueles locais onde não é possível ser feita a testagem neuropsicológica. Olá, tudo bem? Eu sou médica psiquiatra desde 2012. Estamos chegando ao final do nosso documentário, né? Eu gostaria de fazer algumas pontuações que eu imagino que sejam pertinentes. Primeiro, eu queria dizer que o TEA, o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. E ele se manifesta antes dos 3 anos de idade, entendeu? Então, assim, a pessoa não fica autista depois. Eu era normal e depois eu virei autista, com 15, 20, 30 anos. Então, você tem que investigar porque é outra patologia. Ou então, a pessoa era autista e não foi identificado quando ela era criança, e aí ela é um autista adulto sem diagnóstico, né? Que vai ser diagnosticado tardiamente, que às vezes acontece, né? Porque há uns anos atrás a gente não tinha tanto essa questão de investigar a questão do autismo, né? Eu gostaria de dizer também que o diagnóstico é clínico, baseado no DSM-5-TR, inclusive o DSM-5-TR já traz como novidade o grau, né? Se é grau 1 de suporte, grau 2 de suporte ou grau 3 de suporte, que é leve, moderado ou grave. E nos critérios da CID-11, né, que é a mais atualizada. Então, na verdade, os diagnósticos eles são clínicos, né, o diagnóstico do TEA. A gente não precisa de um exame específico para dar o diagnóstico. A gente sabe que existe um componente genético, né, que você pode fazer exame genético para ver se você tem uma probabilidade, um gene relacionado ao autismo. Você pode fazer outros exames, mas esses outros exames eles são para afastar outros tipos de patologia, comorbidades, né? Mas não para dar diagnóstico. Para dar diagnóstico, você não precisa de exames mais sofisticados, né? E um bom exame clínico, uma boa história colhida, uma boa anamnese, você pode fechar o diagnóstico de autismo. Muitas vezes um autismo leve, que gera uma dúvida, né? Nós podemos pedir uma testagem neuropsicológica, pedir apoio dos colegas, do fono, avaliação do psicólogo, avaliação do psicopedagogo, avaliação do nutricionista, aí você faz aí uma juntada de toda a avaliação dos outros profissionais para você fechar um diagnóstico, porque aí o autismo leve, às vezes o diagnóstico se torna mais complicado, mais difícil, mas aí o autismo moderado a severo, se não tem tanto a dificuldade para você fechar o diagnóstico. Então, às vezes, tem que ver se a criança não fala ali porque ela tem a linguinha presa ou porque ela é surda, né? E aí você pode pedir o BERA, mas assim, como a gente trabalha nos rincões do Amazonas, muitas vezes a gente não tem acesso a determinados exames e você tem maneiras de descobrir se aquela criança é surda ou não, se ela tem aí um grau de comprometimento auditivo ou não, entendeu? Você bate, faz um barulho, alguma coisa, e muitas vezes ela vai olhar, se ela não olha porque ela é surda, né? E aí você tem alguma dúvida, aí você pede para ir pro otorrino, pede para fazer exame, pede para fazer o BERA. Mas assim, no geral, a criança, quando ela ouve um barulho, ela se assusta, ela reage, então você vê que ela não é surda, entendeu? Então assim, muitas vezes a criança não fala porque ela tem algum grau de surdez, entendeu? E afastar essas coisas, o diagnóstico é clínico. Eu gostaria de bater nisso porque tem muita discussão. A senhora não vai pedir o exame, a senhora não vai solicitar todos os exames para poder diagnosticar. Alguns autistas são clássicos, entendeu? Então não há dificuldade para diagnosticar. Você não tem como confundir com outra patologia, certo? Eu gostaria de reforçar a importância do diagnóstico precoce, né? Diagnostica e inicia o tratamento, melhor o prognóstico desse paciente, melhor ele vai evoluir, né? Outra coisa também, a gente precisa, muitas vezes é o médico que dá o laudo,
E aí, o laudo não, na verdade, quem dá laudo é perito. Na verdade, a gente dá o relatório médico, a gente dá o atestado médico com a CID que a criança tem para garantir os direitos dela, garantir os direitos que ela possa ter, né? Carteirinha do autista, as crianças conseguem o benefício, né? O BPC, ela consegue as carteirinhas de passe livre, né? Para poder se locomover muitas vezes. Algumas pessoas elas conseguem desconto de até 40% quando vai comprar um carro, entendeu? A família traz o documento da concessionária e a gente preenche, né? Porque vai ter o desconto. Então, assim, existem vários benefícios, né? E essa parte é feita burocrática, nós acabamos fazendo, mas eu costumo dizer que o autismo é a condição mais multiprofissional que tem, onde a gente precisa do maior apoio, maior suporte dos outros profissionais, porque na verdade o autismo ele não é considerado uma doença, ele é considerado uma condição, uma maneira de ser e de existir, né? Tanto que essa questão do termo neurodivergente quer dizer isso, que não vai existir uma pessoa igual a outra, entendeu? E que essas pessoas elas fogem da média, mas você não vai encontrar um autista igual a outro e nem uma pessoa igual a outra. Como eu já frisei, a questão dos exames estão relacionados à questão das comorbidades, né, de excluir as comorbidades. Se a pessoa não tem aí um giro cerebral, se ela tem uma má formação arteriovenosa, se ela tem um tumor, se ela é epilética, apesar de que o diagnóstico de epilepsia é clínico muitas vezes, né? Se ela tem algum outro tipo de problema no crânio, se ela tem algum outro tipo de problema que esteja causando algum tipo de perturbação da saúde mental, mas não para o diagnóstico em si do autismo. As comorbidades mais comuns são o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a epilepsia, a ansiedade, a depressão e a UDI, o déficit intelectual. É comum, em torno de quase 70% dos pacientes com TEA ter déficit intelectual, infelizmente, né, uma dificuldade de aprendizado relacionado à inteligência. E aí, mais frisando que esse diagnóstico, inclusive, dislexia também, é uma das comorbidades comuns do paciente autista, e que o diagnóstico da maioria dessas patologias, ele é clínico. Ele não é feito com tomografia, com ressonância, com eletroencefalograma, por exemplo, porque inclusive boa parte dos epiléticos tem eletroencefalograma normal. Então a gente não fica da dependência de solicitar esses exames para dar o diagnóstico do autismo. Quando a gente também se depara com um caso leve, por exemplo, é comum a gente pedir a orientação dos colegas, conversa, discute o caso com os outros profissionais, né, que também tratam do autismo, e pedir uma testagem neuropsicológica, pedir um exame genético, para a gente poder fechar o diagnóstico de autismo, entendeu? Então, assim, alguns casos são mais fáceis de diagnosticar, são clássicos, e outros, como os casos de autismo leve, são mais difíceis. Para finalizar, eu queria falar que não existe medicação para autismo. Nós passamos medicação para criança, para adulto autista, sim. Quais são as principais indicações? Em relação ao autismo em si. Quando o paciente ele é muito agitado, né, que às vezes não permite nem que ele faça uma terapia. Quando o paciente tem atividade muito intensa, né, porque quando o paciente é muito agitado, a gente pede para fazer exercício e tudo, faz a psicoterapia, muitas vezes ele melhora. Mas quando isso não é possível, que nem assim ele melhora, a gente passa medicação para agitação. Quando o paciente ele é agressivo, né, uma agressividade que você não consegue controlar, e quando ele não dorme, porque não dormir não é normal. A pessoa precisa dormir, a criança precisa dormir para liberar os hormônios normais de crescimento e tudo mais. E a família também precisa dormir, né? Então não dormir não é normal. Então a gente medica a criança que não dorme, tá? Para ela dormir bem, para ela poder funcionar bem, para ela ir para a escola, para ela ter uma vida, para ela ter uma rotina. E também que a gente trata as comorbidades, como eu falei, que tem a epilepsia, ansiedade, TDAH. Então, assim, tem algumas comorbidades que elas precisam de tratamento também, entendeu? Então, assim, nós acabamos passando medicação para as comorbidades também. Mas, assim, dizer que existe um medicamento para autismo, não. E aí, eu falando como médica do SUS, agora nós passamos muita risperidona. Porque a risperidona diminui a agitação, a agressividade ajuda a dormir. Geralmente você encontra nas unidades do SUS, tem líquido, né, que tem muita criança que tem dificuldade de deglutir o comprimido, e é barato, entendeu? É claro que tem criança que queixa de apresenta edema, apresenta palpitação, que são as queixas mais comuns, apresenta falta de ar,
entendeu? E a gente vai lançar mão de outros medicamentos, entendeu? A gente também passa medicação para dormir. Então, assim, porque a gente recebe muita crítica, vocês passam muita risperidona para a criança. Não, nós passamos a medicação quando tem indicação, e se a criança ela evolui com algum tipo de complicação, algum efeito colateral indesejável, a gente pede para a família suspender e procurar a consulta para que a gente possa procurar uma outra alternativa para tratar essa criança. Mas geralmente as outras alternativas, como a aripiprazol, por exemplo, são mais caras, né? Então, assim, é isso que eu queria desmistificar, porque, não vou passar medicação para o meu filho. A gente entende que tem um medo, que a medicação é considerada, entre aspas, controlada. Então, o pai não quer passar, a mãe não quer passar, mas você vê que muitas vezes a criança melhora bastante e a própria família melhora bastante a funcionalidade ali, a convivência, porque a criança se acalma, a criança dorme, a criança consegue. Uma vez veio uma mãe para mim, a criança tinha uns 2 anos e meio, agradecer porque a criança estava conseguindo fazer as terapias, conseguindo fazer a fono, conseguindo fazer a terapia ocupacional, porque ela tinha começado a fazer a medicação e tinha melhorado bastante da agitação, entendeu? Então, assim, esse documentário é para esclarecer em relação à questão do TEA, tá bom? E para chamar para a questão, se você tem dúvida se o seu filho tem autismo, se tem TEA, procura um serviço de saúde mental, eles vão encaminhar na sua cidade, no local que você tem, para um serviço onde alguém possa te ajudar, entendeu? E para que essa criança possa ter uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida plena e o melhor possível, entendeu? Então, esse é que é o nosso objetivo aqui com esse documentário, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a todas as mães, gostaria de agradecer aos profissionais que participaram, eu gostaria de agradecer o pessoal da gravação, da edição, eu gostaria de agradecer a doutora Lida Margot, que é psicóloga, que é coordenadora de saúde mental aqui do nosso município, gostaria de agradecer o secretário de saúde, Rodrigo Balbi, gostaria de agradecer o nosso prefeito e vice-prefeito, doutor Beto D'Angelo e a Valcileia Flores, né? Ao diretor do CAPS, o nosso querido doutor Léo, que está sempre aqui disponível para ajudar, Marilene, que organizou tudo, falou com as mães e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso é importante, é um tema muito importante, esclarecer. Se você tem alguma dúvida, vai com o profissional que ele está habilitado, né, para dar esse diagnóstico e para fazer o início, dar o pontapé inicial para esse tratamento, para que essa criança consiga desenvolver todas as suas potencialidades e ter uma vida mais feliz. Muito obrigada.